Vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa análise que desconstrói aquele motor invisível que impulsiona a nossa economia moderna. É um tema que afeta literalmente todas as áreas da vida atual. Então, entender isso com clareza é a chave para desvendar o que realmente sustenta a forma como a nossa sociedade funciona hoje. E para a gente não se perder nessa teoria toda, o nosso mapa será este aqui. Vamos passar pelo paradoxo do capitalismo, entender o que ele é na essência, descobrir o que é essa necessidade do espírito, passear por 3 momentos históricos e, por fim, ver o papel da crítica nisso tudo. Bora lá! Todo esse nosso papo sai direto de um verdadeiro marco da sociologia moderna, a obra de Luc Boltanski e Eve Chapello. Esse livro investiga um mistério contemporâneo profundo. Usar os dados dos caras aqui vai nos permitir entender os truques ideológicos que justificam como o mundo gira. Parte 1. O paradoxo do capitalismo. Um sistema que floresce enquanto a realidade social se degrada. A tensão que os autores identificam nas décadas de 90 e 2000 é de explodir a cabeça. De um lado, a gente vê um sistema econômico super próspero, com mercados financeiros bombando e lucros corporativos absurdos. Mas do outro, e ao mesmo tempo, a gente tem uma degradação social pesada, desemprego alto, muito trabalho precário e a pobreza aumentando. Como essas duas coisas convivem? Para colocar os pés no chão e dar nome aos bois, olha só o que aconteceu na França entre 1984 e 1994. O produto interno bruto cresceu mais de 23%, certo? Mas os salários líquidos mal chegaram a 10% de aumento. Isso mostra perfeitamente essa boca de jacaré se abrindo, essa divergência total na hora de dividir a riqueza. Número 2. O que é capitalismo? Vamos reduzir a engrenagem ao seu núcleo mínimo. Antes de passar qualquer verniz moral, os autores dizem que o sistema tem 3 traços básicos. Primeiro, o acúmulo infinito. Segundo, uma riqueza abstrata, ou seja, não é mais só o dono da fábrica comprando máquina nova, é fundo de investimento gerando número digital na tela sem parar. E terceiro, o trabalho assalariado, onde quem faz a roda girar não é o dono do capital. E aí bate aquela dúvida inevitável. Se essa máquina não tem uma motivação natural para o trabalhador comum, que não é dono de nada daquilo, como ela convence a gente a bater ponto todo santo dia e dedicar as nossas vidas a esse ciclo abstrato? Seção 3. A necessidade do espírito. A ideologia que justifica entrar no jogo. A grande sacada dos sociólogos é esta: o capitalismo jamais sobreviveria só na base da ameaça ou da força. Impossível! Ele precisa, obrigatoriamente, de um espírito. Ele precisa de um conjunto de crenças morais para se justificar para as exatas pessoas que ele usa para funcionar. E para essa história colar de verdade, o tal espírito precisa entregar 3 pilares para quem trabalha: entusiasmo, ou seja, alguma autonomia para não enlouquecer, garantias de segurança material para a família e uma justificação moral de que todo esse suor serve a um bem comum maior. Parte 4. Os 3 espíritos históricos. Como essa justificativa muda com o tempo. O que é fascinante é que esse espírito não fica parado no tempo. Ele sofreu mutações pesadas em 3 fases históricas super distintas. E cada transição dessas aconteceu justamente quando o sistema estava à beira de um colapso e precisava reinventar o seu discurso. Lá no final do século XIX, o primeiro espírito era o do heróico capitão de indústria. A autonomia vinha do risco livre no mercado, e o pilar de segurança estava ancorado na família tradicional burguesa e naquele modelo bem paternalista das antigas fábricas. Aí a gente pula para o meio do século XX. O segundo espírito muda o foco para o diretor engravatado corporativo. A galera trocou a autonomia e o risco por níveis absurdos de segurança. Sabe aquela ideia do emprego para a vida toda? Pois é, plano de carreira longo, Estado forte garantindo tudo e a promessa do consumo de massa. Só que aí chegamos ao final do século XX, o nosso terceiro espírito, o mundo globalizado. O herói agora é indivíduo que trabalha em redes globais. Ganha-se uma flexibilidade enorme, trabalha por projetos. Mas olha só o que acontece. A coluna da segurança praticamente some. E é exatamente isso que nos joga de volta naquele paradoxo de trabalhar muito e ter a vida degradada. E a nossa parte 5, o papel da crítica. Como o sistema absorve os próprios inimigos para não morrer. A análise é bem fria aqui. O sistema é estruturalmente vazio de propósito, a não ser o lucro. Ele não tem bússola moral.
Então, o que ele faz? Ele vasculha e pega emprestado os valores formulados justamente pelas grandes críticas culturais que tentam destruí-lo. A engrenagem toda está resumida nesta ideia. O capitalismo observa a indignação e as exigências dos movimentos sociais, e aí ele simplesmente coopta tudo isso. Ele pega essa raiva, transforma em um novo espírito e neutraliza completamente o adversário. É brilhante e assustador. Quer a prova final? Olha a ironia. Em 1968, as pessoas foram para as ruas criticar a burocracia chata e exigir autonomia e criatividade. O resultado? O sistema ouviu, absorveu essa estética de liberdade e nos deu a economia flexível dos anos 90 em diante. Entregou horários livres e a tal da autonomia, mas, como preço, triturou a nossa estabilidade profissional. E para fechar a nossa análise, fica a pergunta que não quer calar. Se esse terceiro espírito atual nos deu uma rotina flexível, cobrando preço altíssimo da insegurança, será que a gente vai ver o surgimento de um quarto espírito totalmente inédito para acalmar os ânimos de hoje? Ou será que a gente vai ficar permanentemente travado nesse paradoxo? Fica a reflexão para entender melhor o chão que a gente pisa.